Boa noite, meus amigos, vocês estão felizes? Amém. Que alegria poder estar aqui nessa noite, poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito e falado com a gente. E confesso que quando o Xande compartilhou comigo que ele estava orando sobre a gente começar esse culto das quintas-feiras ano passado, no final do ano a gente teve um tempo e ele falou: cara, ore por algo que Jesus quer fazer no nosso meio, e eu creio que o Senhor quer fazer algo. E desde aquela época, desde mais ou menos novembro, dezembro do ano passado, eu comecei a orar sobre esse culto para entender realmente aquilo que o Senhor tem para a nossa igreja nesse tempo, nessa estação. E eu confesso que por muito tempo eu acho que a gente escuta muito falar sobre milagres, e talvez a gente já viu muita coisa errada dentro da igreja evangélica, que muitas vezes o nosso coração se fecha quando a gente escuta noite de milagres, né? O que queres que eu te faça? E muitas vezes eu já tinha fechado o meu coração para isso, que eu lembro que quando o Xande falou para mim, eu falei assim: eu vou orar, Jesus, eu preciso ter uma revelação sobre esse culto, porque a minha religiosidade estava falando mais alto. Falava assim: cara, mas eu acho que esses caras que oram por milagre, por aí, é tudo trambiqueiro, combina com o povo, sabe? Dá um dinheiro pro cara ir lá, chegar mancando na igreja. E eu achava que era isso. E o Espírito Santo me tocou e veio falando comigo sobre esse tempo que a gente entrou na nossa igreja e a gente está vivendo sobre essas quinta-feiras de milagres. E tem sido quinta-feiras muito poderosas. O Elias abriu aqui o culto falando sobre isso, sobre como tem sido esse tempo. A gente tem experimentado coisas incríveis do Senhor Jesus. Tem sido maravilhoso esse tempo. E eu queria compartilhar um pouco com vocês aquilo que o Senhor tem falado comigo nesse tempo sobre milagres. E o tema dessa pregação hoje é a espera de um milagre. Eu não sei se você está esperando algo de Jesus nesse tempo, se você tem vindo às quintas-feiras simplesmente porque você está cumprindo um protocolo, ou se você realmente está buscando um milagre nesse tempo, esperando que o Senhor faça algo de diferente na sua vida, algo que você não consegue fazer, ou algo que talvez que você já desistiu, que você tem tentado na força do teu braço e não tem conseguido fazer, e falado: Senhor, eu não tenho mais esperança, eu não consigo fazer mais do meu jeito. Já gastei tudo que eu tinha, já queimei meu neurônio, já perdi noites de sono tentando fazer aquilo que eu não consigo mais fazer, mas eu quero que o Senhor faça algo por mim. E eu queria ler com vocês lá o Marcos 5, se você puder abrir sua Bíblia, ligar aí seu celular, Marcos 5, 21. E lá diz assim, Marcos 5, 21: quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos nela para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, porque pensava: se apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se a seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou você, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa passagem, ela me chama muito a atenção porque tem várias camadas nessa mensagem, desse milagre que Jesus fez. Porque na verdade Jesus, ele tinha atravessado o lago, e quando ele chega nesse lugar, ele foi ao encontro de Jairo, porque Jairo queria que, ele falou, quando Jesus desceu do barco, falou: Jesus, eu preciso que você vá lá orar pela minha filhinha, para que ela seja curada, que você impõe as mãos e ela seja curada.
E quando Jesus está indo para aquele lugar, daquele propósito, onde ele foi cheio de compaixão, no meio do caminho alguém tocou ele e tocou de uma forma diferente. E essa mulher, aqui a gente leu que fala que ela estava há 12 anos sofrendo com isso. E ela já tinha gastado tudo que ela tinha, já tinha procurado os melhores médicos, já tinha procurado tudo que era possível naquela época que existia. E ela estava desamparada, já não sabia mais o que fazer. E alguém comentou para ela sobre Jesus. A palavra diz que ela ouviu a respeito de Jesus e foi até Jesus. E a fé dessa mulher era tão grande que ela não queria que Jesus impusesse as mãos sobre ela e Jesus fizesse uma oração sobre ela. Ela simplesmente falou: se eu somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E muitas vezes, sabe, a gente quer que alguém ore por a gente, ou que alguém dê uma palavra para a gente. A gente quer que um pastor venha com uma revelação, imponha as mãos sobre a nossa cabeça e revele a nossa vida, e fale tudo aquilo que a gente precisa viver, aquilo que a gente tem que fazer. Mas essa mulher tinha uma fé tão grande, que ela não queria escutar uma palavra de Jesus, ou que Jesus impusesse as mãos sobre ela. Ela sabia que simplesmente tocasse, não em Jesus, mas na roupa dele, ela poderia ser curada. E muitas vezes nós entramos nesse lugar de querer essa coisa especial, que alguém venha e fale algo que vai mudar simplesmente a nossa vida. Mas olhando para a vida dessa mulher e a história dela, que é relatada aqui nesse capítulo de Marcos, eu consigo enxergar que o que nós precisamos muitas vezes não é de que alguém venha e imponha as mãos sobre nós, mas é que simplesmente a gente tenha fé naquilo que Jesus pode fazer, daquilo que já ouvimos que Jesus pode fazer, daquilo que Jesus já fez e daquilo que Jesus continua fazendo. Muitas vezes nós perdemos a esperança e falamos: já busquei Jesus, já coloquei todos os meus planos diante dos seus pés e nada dá certo. Tudo que eu já tentei, nada deu certo. Eu planejei tudo, eu peguei minhas planilhas, mas minha vida está desorganizada financeiramente. Eu já procurei ajuda de especialistas. Mas simplesmente o que o Senhor quer é que a gente confie nele, que a gente entre num lugar de confiança, de fé. E por que muitas vezes nós perdemos a fé, perdemos a esperança? Por que muitas vezes nós não conseguimos ter a mesma fé que essa mulher, de que simplesmente tocar em Jesus ela poderia ser curada e que poderia ser transformada? É porque muitas vezes nós começamos a olhar para as coisas que nos rodeiam, para as circunstâncias e para a vida, e simplesmente deixamos de crer naquilo que o Senhor pode fazer. Parece que tudo se torna normal, parece que aquilo que era milagre sobrenatural agora é uma coisa comum nas nossas vidas. É algo que é corriqueiro e você não dá mais valor para aquilo. E enquanto eu preparava essa mensagem nessas últimas semanas, eu comecei a falar Jesus, eu comecei a indagar Jesus e falar: Jesus, por que a gente não vê mais tantos milagres acontecendo como acontecia antigamente? Eu não sei, mas eu cresci nesse contexto evangélico, cresci numa igreja evangélica, e parece que quando eu era menor, parecia que acontecia milagre à torta e à direita, que alguém subia para orar e parecia que tinha muitos milagres. E eu comecei a falar: Senhor, será por que a gente não vê mais isso? Por que parece que não acontece mais essas coisas? E foi engraçado que segunda-feira a gente estava, depois que terminou o jogo do Brasil, eu estava com o pessoal lá em casa. E depois do jogo a gente começou a conversar e começou a falar sobre fé, sobre cura, sobre milagres. E uma das pessoas que estava lá pegou e falou assim: nossa, parece que Jesus não faz mais milagres como antigamente. Eu falei: ô Jesus, o que você quer falar? Está com a mesma pergunta, está com a mesma dúvida do que eu, está com o mesmo sentimento? E o Senhor começou a falar, a me lembrar de quando eu era pequeno. E eu tinha aproximadamente 4 anos. E eu lembro que eu tinha muito medo de trovão. Eu tinha pavor de trovão, assim, não podia dar um trovão que eu chorava. Eu ficava desesperado, eu tinha muito medo. E eu lembro que minha mãe sempre vinha e falava assim: não precisa ter medo, o pai e a mãe estão aqui, Jesus está aqui, não precisa, tenha confiança. Mas eu lembro que uma vez eu estava na igreja, eu era muito pequeno. Eu consigo ter, Jesus fez eu lembrar dessa memória. Eu lembro do pastor pregando sobre fé. E eu lembro que no final do culto, eu pequenininho, eu falei para minha mãe, mãe, eu preciso ir lá pedir para o pastor orar por mim, porque eu creio que se ele orar por mim, eu vou perder o medo.
E eu lembro que eu fui lá no final do culto e eu cheguei para o pastor e falei: pastor, eu tenho muito medo de trovão e eu quero que você ore. Você falou sobre fé hoje, eu creio que você pode orar por mim e eu vou perder o medo. Eu lembro que a partir daquele dia nunca mais eu tive medo. Eu lembro que a partir daquele dia eu criei coragem, porque eu sabia que Jesus estava comigo e eu podia confiar nele. E a partir dali o Senhor começou a fazer muitas coisas na minha vida. Eu lembro que depois, um pouco maior, com 7 anos, ali 8 anos mais ou menos, eu lembro que começou a aparecer várias bilguinhas aqui no meu joelho, assim, mas várias mesmo, assim. E ninguém sabia, eu fui no médico, o médico não sabia o que era aquilo. E um dia eu falei para esse mesmo pastor, eu cheguei para ele, eu falei: pastor Miguel, eu queria que o senhor orasse por mim, porque apareceu várias, eu levantei, eu lembro eu estava de bermuda, eu mostrei para ele minha perna, eu falei: eu creio que se o senhor orar, eu vou ser curado. E ele orou por mim e na hora eu não fui curado. Mas no outro dia eu acordei e quando eu olhei para minha perna, não tinha mais nada. E eu lembro que eu celebrei muito. Eu lembro que eu acordei muito feliz naquele dia. E eu falava para minha mãe, falava: mãe, Jesus me curou, Jesus me curou. E Jesus fez eu olhar e falar assim: você sabe o que é o problema? É que quando a gente cresce, a gente para de valorizar as pequenas coisas, e a gente só quer olhar para as coisas grandiosas. A gente não dá mais valor para os pequenos milagres, para as pequenas curas, para as pequenas coisas que Jesus tem feito nas nossas vidas. E o Senhor falou: você precisa voltar a ser como uma criança, ser inocente, voltar a essa inocência que você tinha, de que você tinha fé nas pequenas coisas, você confiava no Senhor com as pequenas coisas. E eu falei: Jesus, eu quero ter esse coração novamente, me ajuda a ter esse coração. E o Senhor começou a falar comigo de algo que eu não entendia. E lá em Mateus 14, diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Essa palavra compaixão, ela me chamou muito a atenção. E eu falei: Jesus, eu quero ser usado em curas, milagres. Eu quero orar pelas pessoas, eu quero ver pessoas que estão com enfermidade serem curadas. E em 2016 ou 2017, o pastor da igreja que a gente fazia parte antes da Poema, ele um dia virou para mim no meio da pregação e falou: Samuel, o Senhor está derramando, o Espírito Santo está derramando sobre você o dom de cura. E ele falou: o mesmo dom que tinha sobre o seu avô, o Senhor está derramando sobre a tua vida nessa noite. E Ele está te dando esse dom, e muitas pessoas vão ser curadas quando você impor as mãos. O Senhor vai te usar nisso. E naquela noite, quando esse pastor falou isso para mim, eu criei naquilo. E depois daquele dia, todas as vezes que eu tinha a oportunidade de pregar lá nessa igreja que a gente fazia parte, eu orava por cura. E muitas pessoas relataram que foram curadas quando a gente orava, impunha as mãos sobre ela. E eu comecei a entender que não era eu, não era o Samuel que estava fazendo, não era porque alguém tinha orado por mim, mas era porque o Espírito Santo colocou uma compaixão tão grande no meu coração pelos enfermos, que não era simplesmente porque alguém colocou e falou algo sobre a minha vida, mas era porque eu estava buscando aquilo que era do Senhor e compartilhar aquilo que o Senhor tinha derramado na minha vida com outras pessoas. Porque o dom que o Senhor tinha me dado não era para mim. O dom que o Senhor nos dá é para servir a igreja dele, é para servir o corpo. E o Senhor começou a me usar muito em relação à cura. E eu lembro várias pessoas, vários retiros que a gente foi, e no meio da adoração, muitas vezes eu estava ministrando a adoração, e o Senhor vinha e falava assim: o Senhor quer ministrar cura na igreja hoje. E eu orava e pessoas eram curadas. Eu lembro de um retiro que a gente foi, e tinha várias mulheres que não conseguiam engravidar, e o Senhor falou assim: eu quero curar essas mulheres hoje, eu quero curar o ventre delas. E essas mulheres tentavam engravidar há muito tempo, e o Senhor falou: ore por elas, impõe as mãos. E quando a gente orou sobre a vida delas, o Senhor fez a cura. Hoje tem gente que tem 4 filhos, tem gente que tem 3. E não foi porque eu orei ou porque eu tenho algo, mas é porque eu queria. Eu fui tomado disso daqui que a gente acabou de ler, a compaixão. A compaixão pelos que estavam com enfermidade, aqueles que sonhavam. E a compaixão é diferente do dó,
de dó, porque muitas vezes a gente tem muitas vezes dó das pessoas, e a gente acha que é compaixão. Então alguém conta algo pra gente que está sofrendo, que está passando por uma dificuldade, e a gente fala, nossa, difícil, né? Complicado. E eu confesso para vocês que eu sou campeão em falar essa frase. Essa é a minha frase de efeito. Quando alguém vem me contar alguma coisa, e a minha primeira resposta é, difícil, né? Complicado, né? Vamos orar por isso. Mas não gera uma empatia, não gera uma compaixão. E o Senhor falou, você precisa voltar a ter esse coração de compaixão. Você precisa voltar a ser cheio do Espírito Santo, para que quando chegar alguém que tenha uma necessidade de ser curado, você possa orar com fé e que essa pessoa seja curada. E eu comecei a falar assim, Senhor, eu preciso viver isso novamente, eu quero viver isso novamente. Por que eu deixei essas coisas de lado? E no dia que a gente teve ordenação aqui, na nossa conferência, e eu estava desfigurado aqui nesse cantinho aqui, chorando um monte, deve estar sujo até agora aqui o chão aqui, o pessoal da limpeza está com dificuldade de limpar esse carpete, tanto que eu chorei nesse dia. E nesse dia, eu não sei qual dos pastores impôs a mão sobre mim, e quando ele impôs as mãos e começou a orar sobre mim, eu senti o Espírito Santo vir de uma forma muito forte sobre a minha vida novamente. Eu senti que saiu algo da vida daquele pastor que estava orando por mim, e eu fiquei 5 noites dormindo 1 hora por noite, que eu não conseguia dormir, porque eu só conseguia orar, e orar em línguas, e buscar o Espírito Santo, e falar, Espírito Santo, o Senhor gerou um temor muito grande no meu coração, e eu falei, e comecei a falar assim, e orar. Minhas orações nesses 5 dias eram assim, Jesus, eu quero que a minha geração, eu quero que as pessoas que convivem comigo, eu quero que as pessoas da nossa família espiritual, da nossa igreja, comecem a viver o sobrenatural do Senhor. Que assim como é no céu, Senhor, seja aqui na terra, Pai. Que a íntima compaixão que tinha no coração de Jesus, que Ele olhava para quem estava precisando, que estava necessitado, que precisava de um milagre, de uma cura. Eu falei, Jesus, derrama sobre as nossas vidas novamente, derrama sobre mim. Eu não quero que a nossa geração seja uma geração que tem tanta informação, tem tanta pregação, a facilidade de estudar a palavra, a gente tem tantas coisas disponíveis, mas nós somos a geração talvez mais fútil. Nós somos a geração mais que as coisas vêm e vão muito rápido. A gente não persiste, a gente não gasta mais tempo dentro do nosso quarto buscando o Espírito Santo. A gente quer que alguém chegue com algo pronto aqui, impõe as mãos sobre nós, a gente vá e saia daqui aliviado. Mas nós não queremos mais pagar o preço, nós não queremos entrar no lugar secreto e buscar o Senhor e falar, Senhor, eu quero ser a resposta. Eu não quero, Senhor, que alguém traga uma resposta para mim, mas eu quero ser a resposta para alguém. Eu quero ser aquele que alguém está necessitado, Senhor. Eu quero ser movido com a íntima compaixão, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu não quero mais ficar apático, olhando alguém que está precisando de algo e simplesmente falar, é difícil, né? Mas eu quero ser aquele que vai ser o primeiro a semear, aquele que vai ser o primeiro a orar, a impor as mãos. E eu falei, Senhor, eu preciso ser cheio do Senhor novamente. E é engraçado que quando eu comecei a estudar mais sobre essa compaixão e sobre ser cheio do Espírito Santo, o Senhor começou a me mostrar que depois do dia de Pentecostes, depois que o Espírito Santo desceu sobre aquelas 120 pessoas que estavam dentro daquela casa, eles foram cheios da compaixão de Jesus, porque o Espírito Santo estava dentro deles. Eles foram cheios e transbordaram daquilo. E na primeira pregação, todo mundo conhece essa história, Pedro vai lá e muitas pessoas se convertem, muitas pessoas aceitam Jesus. E logo depois é relatado que enquanto eles iam para o templo para adorar ao Senhor, para orar, tinha lá a pessoa lá sentada lá na porta, que estava pedindo dinheiro, e falou, não tenho nada para te dar, não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. E a minha pergunta assim para Jesus foi, Jesus, mas a Bíblia não relata o que ele deu. O que ele deu para essa pessoa? O versículo não fala.
Ele só falou que não tinha nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E eu entendi que naquele momento, Pedro, ele compartilhou o Espírito Santo com aquela pessoa, o Espírito Santo tocou, e aquele homem entrou com eles para dentro do templo, para adorar o Senhor, e contar aquilo que o Senhor estava fazendo. Então quando nós somos cheios do Espírito Santo e tocamos outras pessoas, essas pessoas vão ter a alegria da salvação, elas vão ficar cheias dessa compaixão que o Senhor tem enchido a gente, e querer transmitir para outros. E enquanto eu estudava ali, comecei a olhar muitas coisas, e falar: Senhor, eu quero entender mais sobre isso, eu preciso entender melhor. Eu trabalho na área de programação, eu sou programador, e minha cabeça é muito lógica, gente, e eu tenho muita dificuldade, confesso para vocês, em ter fé. Eu sou muito racional, eu gosto de saber o porquê das coisas, eu sou uma pessoa muito questionadora, e eu gosto de perguntar e ficar pesquisando, e querer saber o porquê das coisas, eu gosto de saber o porquê, o por trás das coisas. Então quando eu estava na adoração, quando alguém escreveu uma música nova, eu queria pesquisar por que aquela pessoa escreveu. Eu amo ficar assistindo o documentário daquelas pessoas que ficam falando assim: Jesus me deu uma música, e contando aquelas histórias, eu fico fascinado escutando. Eu falo: cara, eu queria ter essa experiência, eu queria viver isso também, eu queria aprender a fazer desse jeito. E eu gosto muito de estudar essas coisas. E o Senhor começou a me falar sobre esse lugar que a gente precisa entrar, e o quanto a insensibilidade, a dureza de coração, ela impede da gente desfrutar daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo e nessa estação. Em Atos 8:1, depois de Estevão ser apedrejado, diz assim: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Depois de Saulo ter visto Estevão ser apedrejado e vendo tudo o que aconteceu, ele se tornou o maior perseguidor da igreja. Ele foi o maior perseguidor naquele tempo, que tanto que no dia que ele encontrou com Jesus face a face, Ananias ficou com medo de ir lá orar por ele. Falou assim: mas não é ele que está perseguindo os cristãos? Não é ele que mata? O que o Senhor quer com ele? E Jesus teve que falar para ele o que queria, e ele foi lá com fé e orou por ele. E depois que Paulo foi cheio do Espírito Santo, Paulo ficou com os discípulos, aprendendo e andando com eles por muito tempo, até que ele começou a pregar. E lá em Atos 14:8, diz assim: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. E ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Em outras versões diz que Paulo, ao olhar para ele, teve compaixão dele e viu que existia fé ali. E quando Paulo vê aquele coração precisando de algo, imediatamente ele falou: levanta. E ele foi curado instantaneamente. E o engraçado é que já aconteceu algumas vezes de que a minha esposa, ela estava no dia que oraram por mim e falaram que eu tinha esse dom de cura. E minha esposa, ela é muito evangelista. O que ela tem de evangelista, eu não tenho nada, gente. Eu sofro. Eu tenho pedido para Jesus me encher dessa compaixão para pregar o evangelho para quem é perdido. Eu falo que eu tenho uma facilidade imensa em subir aqui, pegar o microfone e falar para quem já conhece. Mas na rua, no olho, falar com alguém, eu tenho muita dificuldade. E minha esposa tem essa facilidade. E minha esposa não pode ver ninguém passando por nada assim de difícil, que ela já fala assim: deixa eu orar por você, deixa eu apresentar Jesus para você. E ela tem essa facilidade. E algumas vezes a gente já encontrou pessoas que estavam com alguma dificuldade, com alguma doença, e ela falava assim: meu marido vai orar por você. E eu ficava assim: e agora? O que eu vou orar? E eu orava por essas pessoas e não acontecia nada. E eu comecei a falar: Jesus, por que eu oro por algumas pessoas e algumas pessoas são curadas? E por que eu oro por outras e outras não são curadas? E o Espírito Santo começou a falar para mim que você não se importa com elas. Você não tem compaixão por elas.
Você se vangloria pelo dom que você tem, pelo dom que o Espírito Santo derramou em você. E você quer a glória de algo que não é teu, é do Senhor. Você precisa aprender a devolver a honra ao Senhor. Você precisa aprender que o dom não é teu, que não é por você, não é porque você ora, não é porque você me busca que você pode fazer algo. É pelo sacrifício de Jesus na cruz. É porque Ele fez um novo e vivo caminho, nos ligando novamente ao Pai. E Ele inaugurou o reino. E Ele trouxe o reino, a existência do reino dos céus na terra. E nós só estamos simplesmente continuando aquilo que Jesus começou. Os apóstolos continuaram. E a nossa missão agora é continuar o que esses homens fiéis à palavra de Deus fizeram. E hoje nós podemos ser dois tipos de pessoa aqui nessa noite. Aqueles que estão buscando por algo e precisam ser curados de algo. E de verdade eu creio que o Senhor Ele vai te tocar se você precisa de uma cura física nessa noite. Eu creio que o Senhor, Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus. E Ele quer te livrar do seu sofrimento nessa noite. Enquanto a gente estava no louvor, o Espírito Santo começou a me encher e falar comigo que pessoas que têm sofrido por muito tempo com dores na coluna, dores nas costas, dores de cabeça, incômodo para dormir, o Senhor vai colocar a paz que excede todo entendimento hoje na sua vida, e a cura vai vir sobre você. E nós temos um segundo tipo de pessoa aqui nessa noite. Aqueles que estão entendendo aquilo que o Senhor quer fazer e que querem ser a resposta para essa geração. Só os pastores dessa igreja, só os diáconos não podem fazer a diferença sozinhos numa cidade inteira. E eu creio que o Senhor quer fazer a diferença na nossa cidade, mas Ele não quer usar só nós, Ele quer usar a igreja toda. Ele quer usar os filhos maduros. E chegou a hora dos filhos maduros se posicionarem, se colocar novamente na brecha. E talvez você é uma pessoa que já falou assim: um dia Jesus já me usou, um dia eu já orei e pessoas foram curadas, mas hoje simplesmente eu só estou entrando aqui pedindo: Jesus, faz um milagre. Jesus, eu quero um milagre. Jesus, eu preciso de algo, eu preciso de uma resposta. E enquanto eu orava sobre isso, Jesus me trouxe o versículo de Atos 28. Atos 28, no versículo 7 diz assim: perto dali havia uma propriedade pertencente a um homem chamado Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa, e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. No entanto, o pai de Públio estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Como consequência disso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honrarias, e quando estávamos para embarcar, forneceram os suprimentos de que necessitávamos. Enquanto eu li esse versículo e estudava sobre isso daqui, Jesus falou assim: tem gente que deveria estar orando por outros, sendo a resposta por outros, curando outras pessoas, mas que estão nesse lugar de miséria, pedindo algo, quando deveria estar fazendo algo por alguém, porque aquilo que elas necessitam não está na insistência em ficar buscando, mas a partir do momento que você vai e ora por alguém, faz algo por alguém, é cheio de compaixão, e faz aquilo que o Senhor está falando para você fazer, que um filho maduro deve fazer, aquilo que você precisava, alguém vai vir te honrar e vai entregar na sua mão aquilo que você precisava. Então talvez você está buscando algo, e Jesus na verdade Ele só quer te usar. E não é mais para você buscar esse algo, é para você entregar. E a gente tem uma dificuldade muito grande de entregar os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos para Jesus. E eu já estou encaminhando para o final. E no dia que a gente teve a ordenação aqui, fazia anos que minha esposa orava por mim e falava assim: amor,
eu acho que Jesus está te empurrando para fora do CLT e é para você ser empreendedor. Você tem muitas ideias boas, você precisa fazer algo, você tem que usar isso que você tem de criatividade para fazer algo e ter uma empresa e ajudar outras pessoas. Mas eu tinha muito medo, porque meu pai teve uma empresa. Meu pai, quando foi ordenado pastor nos anos 2000, ele largou o emprego que ele tinha e abriu uma empresa, e ele ficou 20 e poucos anos endividado por causa dessa empresa. Ele faliu a empresa, e eu fiquei com um temor muito grande. Quando a primeira vez que a Vitória falou para mim, eu fechei meu coração e falei, não. E a gente escutando o Leandro no B-Rock falando, cara, tem pessoas que têm que empreender. E eu falava, Jesus, todo mundo pode empreender, mas eu não quero. Não, o CLT é minha confiança, o CLT é meu lugar seguro. E do ano passado para cá, eu vinha conversando com o Luan, que é um dos líderes aqui da casa também, e a gente trabalha na mesma área, a gente tem trabalhado junto. E a gente começou a orar, a falar, Jesus, o que o Senhor quer com a gente? O que é pra gente fazer junto? E a gente começou a orar, entendeu? E a gente foi ordenado no sábado, na segunda-feira. Uma conhecida do Luan e da Bruna procurou eles e falou assim, Luan, eu tenho uma ideia aqui de um sistema, e eu preciso de alguém que desenvolva esse sistema. Eu estou com 8 clientes querendo esse sistema e eu não tenho quem faça. E eu estava conversando com a sua mãe no almoço no domingo, e ela falou de você, e eu vim conversar com você hoje, o que você acha? E falou a ideia para ele. E o Luan na mesma hora falou, mano, lembra que a gente estava orando para Jesus falar algo, para que a gente precisava de algo e de uma ideia para que a gente desse o start? Porque todas as ideias que eu e o Luan a gente é muito visionário, muito sonhador. É um negócio que precisa de ter 20 pessoas na empresa para fazer funcionar. É um negócio de maluco, e para 2 sozinho não dá para fazer. E a gente precisava de uma ideia para dar um pontapé inicial. E essa menina chegou com essa ideia, e ontem a gente deu entrada na papelada toda, e hoje ficou pronta. Nossa empresa começou hoje. E ainda não saí do CLT, não sei o que vai ser. Eu dei meu passo de fé, de confiança de começar. E não sei se Jesus ainda tem algo para fazer comigo ainda na empresa que eu estou. Se ainda não terminei aquilo que Jesus quer, se eu ainda não preguei para alguém. E nos últimos dias Jesus tem me enchido dessa compaixão, e eu tenho olhado para as pessoas que trabalham comigo com um olhar diferente, falado, Jesus, o que elas estão precisando que eu não derramei nesses 14 anos que eu estou aqui dentro? O que eu não fiz por essas pessoas ainda? E aí no dia que eu fui trabalhar, logo depois da ordenação, algumas pessoas ficaram sabendo lá no meu trabalho sobre isso. E a copeira lá, que faz os nossos cafezinhos lá, ela chegou para mim, foi a primeira pessoa que veio para mim. Enquanto eu subi a rampa, ela veio e me abraçou e falou, eu estou muito contente por você, Samuel, porque todas as vezes que eu precisei que alguém orasse por mim, que meu filho estava nas drogas, que meu filho foi preso, você foi a pessoa que orou por mim. Quantas vezes eu chorei no teu ombro, precisando simplesmente de uma palavra de conforto, e você foi esse conforto. Só que eu não lembrava disso, que eu já tinha feito isso por ela. E o Senhor me constrangeu naquele dia, porque o Senhor falou, você só dá importância talvez para estar em cima do púlpito, em cima do palco, pregando com o microfone na mão, e você não valoriza as pessoas que talvez não têm relevância, que ninguém conhece, que vão falar algo de você e só vão falar para você. Você quer talvez os aplausos de todos, você quer alguém que suba aqui e fale assim, nosso Samuel é incrível, nosso Samuel é aquela pessoa que orou por mim. E aconteceu isso. E Jesus teve que quebrar meu coração e o meu orgulho nesses dias, e Ele tem quebrado. E eu tenho falado, Jesus, me faz olhar para os pequeninos com compaixão, me faz olhar com os necessitados com compaixão, não só aqueles que vão ter algo para me dar, e se eu orar por ele, depois vão semear na minha vida, vão me dar alguma coisa, vão me elogiar em algum lugar, mas eu quero ser a resposta para essa geração, porque existem muitas pessoas que estão precisando, não de um pastor que vá lá impor as mãos e ore, mas precisa de um amigo verdadeiro que vá lá e impõe as mãos e ore por ele, e que seja cheio de compaixão de Jesus, e simplesmente vá lá e fale, Senhor,
Vem com a sua cura sobre essa vida nessa noite.